terceiro ano. Nós vamos agora responder o 8º caderno de aprendizagens. Primeira coisa, colocar o nome completo do aluno, o recadinho é o mesmo ainda do 7º caderno, só que aqui é o 8º caderno. Você está recebendo o 8º caderno de aprendizagens. Leia as questões atentamente para respondê-las. É necessário que leia também todos os textos para melhor compreensão dos conteúdos. Assista os vídeos e sempre que tiver dúvidas, chame a professora. O seu sucesso depende do seu esforço. Atividade de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre poema. Poema já foi visto em outros cadernos de aprendizagem, vamos dar uma revisada no que é poema. O poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia, cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Então, isso que é um poema, e a finalidade dele é manifestar sentimento e emoção. Em um poema, tem verso, estrofe e tem os fonemas. Fonemas são sons das palavras. Então, isso que tem no poema. O poema é composto de verso e estrofes. O que é um verso? É cada uma das linhas do poema. E uma estrofe é um conjunto de versos que forma uma unidade. Então, isso que é poema, verso e estrofe. Vamos ver aqui o exemplo. Esse poema tem na apostila sua, só que ele está meio desconfigurado, então vamos analisar por aqui. Esse poema chama A Florista, escrito por Rosiana Murray. Então, eu tenho o poema. Na loja de flores, orquídeas, margaridas, cravos, rosas e camélias, azuis, vermelhas e amarelas, varrem para longe o tédio da tarde. É o campo que invade esse pequeno espaço com suas aquarelas. Para a florista, as flores são como beijos, são como filhas, são como fadas disfarçadas. Então, esse é o poema chamado A Florista. Nesse poema, esse aqui, vamos chamar de estrofe. Então, eu tenho aqui a primeira estrofe, a segunda estrofe e a terceira estrofe. Elas são separadas por um espaço. E cada linha dessa aqui é chamada de verso. Ou seja, aqui na primeira estrofe, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Na segunda estrofe, eu tenho 1, 2, 3 versos. Na terceira estrofe, eu tenho 1, 2, 3, 4 versos. Então, isso que é verso e estrofe. A partir da leitura do poema A Florista, vocês vão responder essas questões. Questão 1. O gênero desse texto é uma fábula, um poema ou um bilhete? Marca o X na alternativa correta. Qual é a sua finalidade? Qual é a finalidade desse poema? Quantos versos e quanta estrofe tem o poema? Vocês vão voltar no poema e vão ler quantos versos e quantas estrofes tem lá. Colocar a quantidade de estrofes e versos. Nos poemas, nós temos palavras que rimam. Então, as rimas ocorrem quando duas palavras apresentam sons iguais ou muito parecidos. Por exemplo, eu tenho pensador e sonhador. Então, ele tem sons iguais. Vamos ver aqui no poema as palavras que rimam. O poema, o título é As Borboletas, escrita por Vinícius de Moraes. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz, as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam de muita luz. As amarelinhas são bonitinhas e as pretas, ó, que escuridão. Então, nesse poema aqui, eu tenho palavras com sons iguais. Por exemplo, eu tenho brancas e francas. Então, brancas e francas são palavras que rimam. E eu tenho amarelinhas e bonitinhas. Também tem sons iguais, então são palavras que rimam. Então, isso são palavras que rimam. E a partir disso,
vocês vão fazer essa questão 4 aqui. Preencha os espaços com as palavras do poema que apresenta sons iguais ou muito parecidos, ou seja, que rimam. Lá eu tenho amarelas. O que rima com amarelas? Brancas rima com o quê? Azuis, amarelinhas e então rima com o quê? Tudo isso vão procurar no texto lá, no poema, as borboletas. E só copiar aqui. Por exemplo, amarelinhas rimam com bonitinhas. Tem isso lá no poema. Vocês vão pesquisar no poema para responder essa questão. Nessa atividade aqui, fala sobre ordem alfabética. Como alguns tiveram dificuldade na avaliação diagnóstica, vamos fazer essa também. Ordem alfabética significa o quê? Observar as palavras que começam primeiro com A, depois com B, depois com C, seguindo a ordem do alfabeto. Então, aqui, em cada uma desse grupo, vocês vão colocar em ordem alfabética. Por exemplo, no primeiro grupo, eu tenho brinquedos, a amarelinha, tem o xadrez, a boneca, a peteca e o caminhão. Qual é desses que eu vou colocar primeiro o nome? Vamos organizar o nome desses 5 brinquedos aqui em ordem alfabética. No segundo, eu tenho um skate, um dominó, um avião e uma pipa. Colocar o nome deles em ordem alfabética. E assim, vamos fazer com o restante. Então, é só colocar em ordem alfabética.